Olá, meu querido irmão, minha querida irmã. Eu sou a irmã Delmatos e estou aqui todos os dias orando e intercedendo a Deus pela humanidade. E hoje eu te convido a fazer parte dessa campanha. Se você não é inscrito no canal, curte, comente, compartilhe e deixe seus pedidos de orações. Vamos estar falando aqui hoje sobre dois legumes que poucas pessoas consomem. É um, dois legumes muito importantes, que é o chuchu e o jiló. Nós, cristãos, muitas das vezes somos comparados a esses dois legumes. Um é chuchu e o outro jiló. Jiló é aquele cristão que não se mistura. Ele pode estar em qualquer lugar, ele não se mistura. E o chuchu não. O chuchu, ele se mistura com tudo. Se você coloca ele no peixe, ele pega o gosto do peixe. Se coloca na carne, ele pega o gosto da carne. E assim sucessivamente. E o jiló não. Se você colocar ele na carne, ele continua sendo amargo, continua sendo jiló. No peixe, ele continua sendo jiló, continua amargo. Todo mundo consegue ver o gosto dele. E nós cristãos devemos ser assim. O cristão jiló, não chuchu. A Bíblia fala que os servos dos senhores foram levados para a Babilônia cativeiro. Então, muito daquelas pessoas que foram ali eram filho de reis, eram pessoas de condições, filho de reis, de rainha, e eles foram levados ao cativeiro e lá eles se transformaram em escravo. A Bíblia fala que Jacó era rico, Jacó não era pobre. Quando os irmãos de Jacó os irmãos de José pegou José, jogou no poço para matar, e outro irmão, também perturbado, que ele poderia dizer que não era para vender, nem jogar no poço, e nem matar, ele disse, não, vamos vender, pelo menos nós vamos conseguir algum dinheiro. Eles eram ricos, eles não precisavam disso. Foi pela maldade. Então eles venderam José. José ficou sendo escravo muitos e muitos anos. Depois, Deus honrou José e ele se tornou governador. Mas José, em algum momento, quando ele deixou de ser filho de uma pessoa rica e se transformou em escravo, ele fazia o trabalho dele bem feito e tudo que ele fazia agradava ao povo. Ele poderia muito bem dizer, pô, meu pai é rico e eu estou aqui servindo umas pessoas que talvez seja até mais pobre do que meu pai. Ele poderia reclamar, mas a Bíblia fala que José, ele era uma pessoa muito educada e fazia tudo com perfeição. Tanto é que Faraó se agradou, né? Potifar se agradou do trabalho dele e colocou ele como líder dentro da casa dele. Ele mandava em tudo. Ele disse, você só não pode mandar aqui na minha esposa, mas no resto você vai ficar tomando conta de tudo. Então ele se agradou daquilo. Na cadeia também José era excelente, se dava com todo mundo, né? Eu creio que orava pelos presos também, né? A Bíblia não fala, mas eu creio que ele orava pelos presos. Ele fazia, né? Que ele contava os sonhos das pessoas. Ele tinha um dom de interpretação e o povo tudo gostava de José. E assim nós devemos ser. Nós devemos continuar na nossa crença. Não importa se nós estamos bem, se nós estamos mal, se nós estamos passando por situações difíceis, nós temos que continuar confiando no Deus Todo-Poderoso, aquele que nos criou, aquele que desceu à sepultura, tomou a chave da mão de Satanás, a chave da morte. A chave da morte hoje não está na mão de Satanás. A chave da morte e da vida está na mão do Senhor. Então o Senhor é quem determina o tempo certo de quem vai morrer, até quando vamos viver, o que nós vamos passar, a luta que nós vamos passar, mas Ele vai estar conosco em todas as batalhas. Nós temos que confiar no Deus que nós servimos, porque Ele é bom e a misericórdia dele dura para sempre. A nossa vida não depende de sorte, a nossa vida depende de promessa. Nós temos que confiar nas promessas do Senhor, porque as promessas do Senhor, ela pode até tardar, mas ela não falha. Tarda para nós que somos muito imediatista, mas Deus tem o momento certo, a hora certa da nossa vitória chegar. A nossa vitória muitas vezes vem com lágrima. A palavra do Senhor diz que aquele que semeia, né, com lágrima, com júbilo ceifarão. Nós podemos plantar chorando, mas nós vamos colher sorrindo. A Bíblia fala também que os povos, quando eles saíram do cativeiro, eles diz que ficaram como que sonha. Como a gente está sonhando uma coisa tão boa que a gente não quer nem acordar. E quando nós acordamos, nós não estamos vivendo aquela realidade. Mas muitas das vezes o sonho pode se transformar em realidade se nós confiarmos no Senhor.
Crê no Senhor Jesus que será salvo tu e a tua casa. Ele diz na palavra dele, oremos. Maravilhoso Deus, eu te amo, Senhor. O Senhor é minha força, o meu escudo e a minha fortaleza. Eu agradeço ao Senhor por todos os dias o Senhor falar comigo, Pai. Obrigado por essa palavra, que essa palavra me dá forças para continuar seguindo em frente, Pai. Por isso eu agradeço ao Senhor, Pai, porque quando eu entro aqui, o Senhor fala comigo para me falar com o teu povo. E todos aqueles, meu Pai, que receber essa mensagem hoje, é porque o Senhor quer que essa pessoa se desperte, que essa pessoa se volte para ti. Porque muitas vezes ela já está desanimada, ela já está pensando que o Senhor não é mais com ela, que o Senhor abandonou. Eu me lembro, Pai, que José ficou muitos anos ali, meu Pai. E aí ele poderia até pensar assim, poxa, eu sou filho de Deus, oro todos os dias e continuo aqui nessa prisão. Mas chegou o momento certo da resposta vir. E José se transformou governador do Egito. Eu me lembro também, meu pai, de Abraão. Ele ficou tanto tempo esperando a promessa do Senhor. Chegou a ponto dele dizer, será que eu vou deixar a minha herança para o meu escravo Eliezer? Porque eu não tenho descendência. Eliezer, eu não tenho descendência, a minha herança vai ficar para ele, que eu criei como filho, mas não é meu filho, é um escravo. Então, no momento certo, o Senhor mandou a promessa dele se cumpriu. O Senhor fez com que nascesse aquele menino, né? Então, Isaac nasceu, Jacó já tinha mais de 100 anos, né? Sara, que se transformou Sarai, Sarai, que se transformou em Sara, né? Que o Senhor mudou o nome dela para Sara. Então, ela também já tinha mais de 90 anos quando ela teve esse filho. E o filho da promessa aconteceu, veio. E nós não precisamos esperar 100 anos, não. Noé também, ele ficou 100 anos construindo a arca e aconteceu o dilúvio e toda aquela população se foi. Só ficou ele e os filhos dele, os animais, para iniciar o mundo novamente. Obrigada, Senhor. O Senhor poderia o Senhor tinha condições de matar até todos, mas tinha aquele homem que servia a ti e a família. E o Senhor salvou o mundo através daquele homem. Meu Pai, obrigado pelo Senhor fazer isso. O Senhor fez isso pensando em mim, pensando na população hoje. Quantas e quantas pessoas precisam de Ti? Cura, salve, liberta, entra nos lares, nas empresas, nos automóveis, nos presídios, nas delegacias, nos hospitais. Vai curando, salvando e libertando. E aonde essa oração chegar, faz um milagre acontecer, Pai. Visita os meus irmãos da Alemanha, de Moçambique, da Bélgica, das Filipinas, de Portugal, Pai amado e querido, da África, onde eles estiverem, meu Pai, que me pede oração, vá de encontro a cada um deles. Ô Pai, dá condições, meu Pai, dessas crianças sobreviverem, das crianças que estão pedindo ajuda, meu Pai. Quantas e quantas crianças passando fome, meu Pai, no mundo inteiro. Tenha misericórdia, Senhor. Eu entrego, Senhor, o meu lar, o lar desta pessoa nas tuas mãos. Liberta o viciado, meu Pai, e assim eu já te agradeço. Eu oro pelos bairros, por esses homens, essas mulheres que vivem no mundo das drogas. Salva, meu Pai, essas pessoas. Eu te agradeço em nome de Jesus. Que o Senhor te abençoe e te guarde, faça resplandecer o brilho do seu rosto sobre ti e te dê paz. Não só hoje e amanhã, mas para todo sempre. Toda honra e glória seja dada ao nome do nosso Deus. Bom dia, a paz do Senhor, te amo em Cristo Jesus.